diante da tua glória. Eu não posso ficar Glórias a Deus. diante da sua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem reinar em mim. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Seja bem-vindo nessa noite, amados. Hein? Vamos compartilhando aí, vamos chegando. Em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor, amém? Nessa noite, amados, são 19 horas em São Paulo, amém? Estamos iniciando para a honra e glória do Senhor Jesus, mais uma live, amém? Da quarta-feira de guerra. Quero desejar a você aí uma boa noite. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Fernando, amém? Sou líder da célula Yeshua, célula do Ministério PVU, Projeto Visão e Unção, localizado aí no Rio de Janeiro, amém? E nós estamos com esse trabalho aqui no bairro de Pirituba. Ontem nós tivemos aí a nossa célula presencial. E até quando o Senhor nos permitir, amados, estaremos aqui, né, levando a palavra do Senhor de forma remota, de forma aonde você possa ouvir, aonde você possa estar também recebendo aí na sua casa, ou você que nessa noite está até mesmo aí no hospital, amém? Mas eu creio, amado, que nessa noite o Senhor ele tem algo a falar aos nossos corações. Grande é o Senhor e a sua bondade, as suas misericórdias, elas se renovam para sempre, amém? Eu quero desde já iniciar este momento orando ao Senhor, amém? Que você que está aí do outro ladinho da tela aí, possa, né, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, lógico, se você puder. Se você não puder, apenas ligue seus pensamentos aí ao Senhor, pois a bênção, a vitória vem dele, amém? Sou apenas um canal, né, utilizado e usado por Deus para abençoar a sua vida, amém? Vamos orar essa noite? Oremos. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que nessa noite, Senhor, eu venho colocar diante da sua presença. Te agradeço, ó Deus, por este momento, te agradeço, Senhor, por poder estar diante da tua presença, por mais uma semana que nós passamos, ó Deus, diante da sua presença, Pai amado, tendo as suas mãos fortes e poderosas sobre as nossas vidas, ó Pai. Assim, ó Deus, como a sua palavra nos diz, se temos chegado até aqui, foi porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E por isso eu sou grato a Ti, pela vida de cada um dos discípulos dessa célula, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos, ó Pai amado, que estão nos assistindo nessa noite, aqueles que posteriormente irão assistir essa live, Senhor. Que da mesma forma que o Senhor agir nessa noite, neste lugar, o Senhor venha, Pai amado, meu Deus, visitar, Senhor, a cada lar, a cada família, Pai. Pois o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é um Deus que transforma, Pai. E não há outro Deus além de Ti, a qual o homem possa encontrar a salvação.
E por isso eu te louvo e te bendigo nessa noite. Abençoa a vida do nosso pastor Marcelo, abençoa o Ministério PVU e cada uma das igrejas nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos iniciar aí este momento. Amém? Momento de louvor, momento de adoração. Vamos priorizar nessa noite a palavra do Senhor, assim como tem sido outras noites, mas para que nós possamos falar aquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações, amém? Porque Jesus, Ele tem um plano melhor para a sua vida. Muitas das vezes você tem planejado, você tem arquitetado, você tem feito, mas tudo isso pode ter dado errado. Mas uma coisa eu te digo nessa noite: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o demais Ele fará, pois Ele tem um plano melhor para a sua vida, em nome de Jesus. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos seus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos seus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. O plano de Deus é o melhor. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha, Deus não vai chegar atrasado, mas adiantado também Ele não chega, viu? Ele tem uma hora certa e às vezes não é a nossa. Espera, vai acontecer. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando no
Eu gostaria que você visse que há anjos de Deus aqui. A presença do Senhor é tão palpável. Aleluia, Deus. A verdade. Fica firme. Fica firme. Seja feita a sua vontade. Eu só quero a sua vontade. Assim na terra como no céu. Você pode declarar, amados, que você só deseja a vontade do Senhor, assim na terra como nos céus. Os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos planos. Amém? Pai Senhor, irmão Josildo, boa noite, seja bem-vindo. Que o Senhor abençoe sua vida nessa noite. E eu creio nos planos de Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor, né? Porque eu creio que o Senhor, Ele virá outra vez e fará com que as nossas vidas sejam transformadas a cada dia. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a sua palavra também se renova a cada manhã. Amém? Que o Senhor Ele possa falar ao seu coração. Conecte-se ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor. Amém? A palavra de Deus nos diz: onde se encontram 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele estará no nosso meio. E eu creio nesse Deus. Amém? Mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está. Espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é. Meu Deus jamais falhou. Nosso Deus jamais falhou. Aleluia, Jesus. Jamais falhará. Pode ter certeza disso. A noite passará, tudo se cumprirá. Te louvarei mais outra vez. Aleluias. Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra
você crê, amado, que a promessa de Deus sempre estará de pé sobre a sua vida. Fiel é o que prometeu, a qual também o fará. A palavra do Senhor não volta para ele vazia, mas antes ela prospera em tudo aquilo que lhe apraz. Amém? Eu quero, antes do próximo louvor aí, meu amado, deixar apenas uns versículos da palavra do Senhor para a sua vida, amém? Está aqui no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículos 5 ao 8, que está escrito assim: Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Amém? Creia nessa palavra, mano. Que assim como o vento, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus. Porque aquele que é nascido carne é carne, mas o que é nascido Espírito é Espírito. E se você está nos assistindo nessa noite é porque o Espírito do Senhor tem falado mais alto dentro do seu coração. Você não tem deixado que o cansaço da carne ou o desânimo das suas lutas ou das suas provações tem feito com que você desistisse de buscar ao Senhor. E você está me ouvindo nessa noite e a palavra de Deus ela nos diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E se você está nos assistindo nessa noite, você está buscando o Senhor de todo o teu coração. Mesmo tendo poucas forças, o Senhor tem contemplado a sua vida e renovará as suas forças essa noite. Amém? Porque Ele é o Deus fiel. Ele é o leão da tribo de Judá, que Ele jamais falhou e jamais falhará sobre as nossas vidas. Nós falhamos, nós somos falhos, errantes, mas Deus, o nosso Deus, Ele jamais falhará com a gente. Amém? Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Bendito seja o Santo Deus de Israel. Aleluia. Aleluia. Você crê que o Senhor ele é o leão da tribo de Judá na sua vida? Então, louve o Senhor nessa noite. Amém? Já posso ouvir o seu rugido aqui.
fugir daqui. E em seu nome os gigantes cairão. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei. Ouço seus passos, sem ele vem, clamo seu nome. Não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Ouço seus passos, sem ele vem, clamo seu nome. Eu não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Ouço seus passos, ei, sem ele vem, clamo seu nome. Eu não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Diga, ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Você crê que a morte não venceu? Ele é o rei. Ele é o leão da tribo de Judá. Eu não sei o que você tem vivenciado hoje, mas eu creio tão somente em um Deus, que Ele conhece a minha e a tua história. E o Senhor nessa noite Ele vai mudar o rumo da sua história, em nome de Jesus. Amém? Então somente creia que o nosso Deus é um Deus do impossível. É um Deus que nos sonda e nos conhece. Sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Amém? Quem me vê sorrir não sabe o quanto eu chorei. Quem me vê assim não sabe o quanto eu busquei. Quem olha pra mim não me imagina que fui humilhado. Até quem me amava me deixou sozinho, jogado. Quem sabe a minha história pode ser igual à sua. E se você está nesse deserto, a culpa não é sua. Palavras que lançaram pra tentar me derrubar, mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar. Não vai passar de hoje. Existe uma promessa em sua vida. Se Deus já decretou, hoje confirma. Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória. Até os seus inimigos vão ter que dar glória, porque ainda vão ouvir falar da tua história. Ainda vão ouvir falar da sua história. Amém? Eu creio. Amém, amado. Vamos orar assim. Arthur, né? Quem me vê sorrir não sabe o quanto eu chorei. Quem me vê assim não sabe o quanto eu busquei. Quem olha pra mim não me imagina que fui humilhado. Até quem me amava me deixou sozinho, jogado.
sabe, a minha história pode ser igual à sua. E se você está nesse deserto, a culpa não é sua. Palavras que lançaram pra tentar te derrubar, mas hoje o seu Deus já decretou que esta fase vai passar. Não vai passar de hoje. Existe uma promessa em sua vida. Se Deus já decretou, hoje confirma. Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória. Até os teus inimigos vão ter que dar glória. Gigante que o seu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória. Até os seus inimigos vão ter que dar glória. Porque ainda vão ouvir falar da minha história. Aleluia. Se você crê, amado, ainda vão ouvir falar da sua história. Amém? Nós estaremos agora orando aí pela vida do jovem Arthur, sobrinho do nosso irmão Josildo. Amém? E creia, amado, creia que Deus, Ele é um Deus todo-poderoso, né? Essa enfermidade, ela veio, né, para assolar muitas das vezes, muitas famílias, e tem assolado. Mas nós também temos obtido muitas vitórias, até mesmo sobre esta enfermidade. E aqui deixo também um testemunho do meu cunhado, né, o Efigênio. Ele faz parte do grupo de risco. E já um mês atrás, ele passou mal, sentiu mal, com apenas dor de cabeça, e foi fazer o teste no posto. Aí no dia não fizeram, marcaram para 2 dias depois. E ali nós fomos até a farmácia, fizemos os testes e na farmácia deu positivo. Mas o Senhor colocou em nossos corações para não nos apavorarmos. E assim nós o fizemos. Seguimos as ordens do Senhor e ali ele ficou os 15 dias, 10 dias isolado. E para a honra e glória do Senhor, amado, hoje ele está trabalhando, está tranquilo, e o Senhor concedeu a vitória a ele, né? E eu creio que da mesma forma será na vida do irmão, né? Do seu irmão aí, nosso irmão Josildo, seu irmão, seu sobrinho. Eu creio que Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que pode entrar com a providência, o impossível, também na vida de uma jovem chamada Bia, onde nós tivemos aqui a célula ontem, e a sua prima, a Sara, ela pediu oração por essa jovem, né? Estaremos orando por essas vidas, amados. E em nome de Jesus Cristo, que você possa acreditar e confiar no Deus Todo-Poderoso. Amém? Se você quiser, já pode abrir a sua Bíblia aí em Marcos 8, capítulo de número 8, versículo de número 31, onde será a mensagem de hoje, em nome de Jesus. Amém? Mas vamos fazer essa oração para que Deus venha adentrar sobre essas vidas nessa noite, com a providência em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que nessa noite, Senhor, nós nos colocamos mediante a sua presença. Eu quero, ó Pai amado, a partir deste momento, Senhor, meu Deus, apresentar diante do altar do Senhor, ó Deus, na função de sacerdote da sua casa, a vida, Pai amado, meu Deus, do Arthur, a vida do nosso, ó Pai amado, meu Deus, o irmão do nosso irmão Josildo, Senhor. Ó Pai amado, a vida da Bia. Senhor, meu Deus, Pai querido, que esta enfermidade, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, venha, ó Pai amado, meu Deus, receber agora, ó Pai amado, meu Deus, um decreto de derrota sobre a vida de cada um deles, ó Senhor. Meu Deus, e que venha, Senhor, meu Deus, pelo Teu poder, pelo poder da Tua palavra, porque nós cremos na Sua palavra, Senhor, e ela não volta para Ti vazia.
O Senhor nos diz na sua palavra que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu creio e decreto nessa noite, Senhor meu Deus, a cura, a libertação, a transformação. Meu Senhor, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite. Ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nos encha com a Sua palavra, nos direcione e nos guie, segundo a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Louvado seja Deus. Palavra do Senhor nessa noite, em Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 8 e verso de número 31, está escrito assim: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amém? Até aqui o versículo de número 33. Este é o texto a qual nós iremos nessa noite meditar. E a versão que eu li a vocês nessa noite é a versão NVI, Nova Versão Internacional. E na Nova Versão Transformadora, deixa um pouquinho mais claro e mais lúcido para nós este versículo 33, que diz que Jesus virou para Pedro, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas no ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. E quando comecei a meditar nessa palavra, o Senhor me deu um tema no decorrer dessa semana, e o tema da mensagem de hoje é necessário. Este é o tema. É necessário. Necessário, amados, tem um significado de algo excessivamente importante, algo essencial, que não se pode dispensar. Ou seja, algo indispensável. Ou seja, aquilo que é inevitável, que precisa ser realizado. E existem coisas que são necessárias em nossa vida, como o alimento, a água, o sono e outras coisas. Mas essas são as necessidades básicas da nossa vida. E assim como esses elementos e essas necessidades básicas são necessários para nós, para a nossa vida, a palavra de Deus também tem uma extrema importância para nós, sendo assim necessária para a nossa caminhada com Deus. Pois o próprio Jesus, quando ele foi levado pelo Espírito em Mateus 4 ali, que ele foi enviado pelo Espírito ao deserto, o próprio Jesus, ele disse, quando ele passou 40 dias ali em jejum, em oração, ele teve fome ao encerrar esses 40 dias. E ali o Satanás se apresenta a ele, e sabendo que ele estava com fome, ele fala: transforma essa pedra em pão. E Jesus, olhando para Satanás, ele diz a palavra do Senhor lá em Provérbios, que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus também diz em sua palavra que ele também é a água. Quando comecei a pensar nisso, que Jesus é a água, comecei a notar na palavra de Deus a extrema importância de nós bebermos dessa água e nos alimentarmos dessa palavra, que é a palavra de Deus.
Lá no Antigo Testamento, em Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 13, o profeta ele diz: Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Amados, olha a importância que tem de nós nos alimentarmos do Senhor, de nós continuar perseverando, bebendo dessa fonte de água viva, porque o profeta Jeremias ele diz que todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Isso é o que espera, é isso que o inimigo quer que você faça. Abandone o Senhor, pare de se alimentar da palavra de Deus, de beber da fonte da água da vida que é o Senhor. Pois Jesus Cristo, também, lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 4, quando ele começa a trocar um diálogo com a mulher samaritana, e antes disso ele diz: necessário nos é passar por Samaria. E lá no capítulo 4, versículo de número 13, ele diz, respondendo à mulher que ia tirar água do poço, ele diz, Jesus dizendo: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluias. Amados, é necessário nessa noite nós nos enchermos dessa fonte, que é o Senhor Jesus Cristo, em nossas vidas. Porque nós enfrentaremos sim situações em nossa vida que parecerão ser o fim da nossa história. Mas nós, estando cheios deste alimento que é o Senhor, a palavra de Deus, desta água viva que desceu do céu, que é o Senhor Jesus em nossas vidas, nós estamos revestidos, tudo que nós enfrentaremos irá passar, pois em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E quem nos amou foi o Senhor. Ele entregou a vida por nós. E baseado neste tema que é necessário, eu quero trazer nessa noite 3 fases necessárias na caminhada cristã. A primeira fase, tendo em vista que é algo que vai acontecer, que tem que acontecer, que precisa acontecer nas nossas vidas, a primeira fase é a fase do deserto e da sequidão. Existirão e existem situações que elas nos confrontam, pois nós vemos na palavra do Senhor, no Antigo Testamento, em 1 Reis, capítulo de número 17, que o profeta Elias, ele disse ao rei Acabe que não cairia orvalho e nem chuva, senão segundo a sua palavra. E assim se sucedeu. Depois disso, o Senhor diz ao profeta para se esconder junto ao ribeiro de Querite. E ali ele passou um tempo, sendo alimentado pelos corvos e bebendo da água do ribeiro. E passado o tempo, essa água veio também a se secar. E aí o Senhor, falando a ele, envia ele até a viúva de Sarepta. E o profeta chegando até aquela mulher, pensando que talvez a sua provação, a sua sede acabaria, ou até mesmo a sua seca acabaria, porque a sua fome acabaria. Ele pede para aquela mulher que ela trouxesse água para ele. E aquela mulher, ela vai e começa a caminhar em busca da água para o profeta, pois ali ela estava colhendo galhos, lenha,
E quando ela começa a ir buscar água, o profeta chama ela novamente e lhe pede um bocado de pão. E ela responde ao profeta: vive o Senhor o teu Deus, que nem um bolo eu tenho, só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. Para a mulher, foi necessário ela cozinhar o último bocado que ela tinha, para que a providência de Deus chegasse sobre a sua vida. Porque ela diz ao profeta Elias que ela estava recolhendo a lenha para cozinhar ali um bocado de um bolo para ela e para o seu filho, para que ela viesse comer e morrer. E o profeta chega e pede para ela cozinhar para ele. Amados, mas quando essa situação de confronto muitas das vezes surge ou surgirá em sua vida, creia que é uma fase na caminhada com Cristo que você vai passar. É o deserto. O próprio Jesus Cristo, ele foi enviado pelo Espírito ao deserto. E essa mulher, ela proferiu com a sua boca que ela comeria, ela e seu filho, e morreria. Mas ela, ouvindo a voz do profeta, ela foi e fez conforme o profeta ordenou. E quando ela traz ao profeta este bocado de pão, a palavra de Deus nos diz que não faltou mais farinha na sua panela e nem azeite na sua botija. E assim eles comeram durante muitos dias. E mais a seguir, dando continuidade em livro de 1 Reis, a partir do capítulo 17, a palavra de Deus nos diz que a seca também foi necessária para que houvesse uma restauração em Israel. O profeta é desafiado pelos profetas ali de Acabe, e eles vão ali clamar por fogo. E quando eles começam a clamar, os 850 profetas contra Elias, esses homens eles começam a se cortar, clamando que o seu Deus, os seus deuses descessem fogo do céu e consumisse o holocausto. E ali eles não obtiveram nenhuma resposta. Então chega o profeta Elias e pedem para que eles coloquem a lenha, coloquem o holocausto, as pedras, e ainda que lançassem água sobre tudo aquilo. Mas para que ele colocasse aquele holocausto sobre o altar, a seca foi necessária para que aquele altar que estava destruído, talvez pelos aqueles homens profetas que foram até ali invocar os seus deuses e não obtiveram respostas, e chega o profeta, restaura aquele altar e ali coloca o holocausto. E quando ele clama ao Senhor, amado, o fogo ele desce do céu, ele consome as pedras, o holocausto, a lenha, o pó, e ainda lambe toda a água que estava no rego. E é assim que Deus faz. Quando entramos no deserto, que é necessário que passamos pelo deserto, pois o próprio povo de Israel era para eles caminhar poucos dias no deserto, mas devido à desobediência deles, eles caminharam 40 anos. E muitos daqueles que caminharam não viram a terra prometida. Não passaram de fase, porque reclamaram, murmuraram. A sequidão veio sobre o povo de Israel na época do profeta Elias. E ele diz ao seu moço: vai até a banda do mar. E aquele homem ele sobe até ali. E ele volta ao profeta dizendo: eu não vi nada. E o profeta fala: volte lá 7 vezes. E na 7ª vez
ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. A seca e o deserto, ela parece ser o fim da sua história. Mas assim como aquele homem, ele via uma nuvem do tamanho da mão de um homem, eu vejo essa mesma nuvem sobre a tua vida, trazendo a água, trazendo a chuva, que vai tirar toda a sequidão do seu deserto. Talvez a sua terra esteja seca, não está florescendo nada. A sua semente não está brotando em meio ao deserto. Mas nessa noite, o Senhor, ele traz água sobre a sua vida. Amém? A segunda parte, a segunda fase que é necessária passarmos é o desprezo. Ser desprezado pelo homem pode ser uma propulsão para que você avance no reino de Deus. Pois a palavra de Deus, ela nos diz que pode uma mãe se esquecer do filho que ela carrega no ventre, mas que o Senhor jamais se esquecerá dos seus. Eu quero trazer nessa segunda fase a história rápida de um jovem rapaz que ele foi desprezado pelo seu pai para receber a unção, mas ele foi reconhecido pelo servo de Saul. E este homem que foi desprezado foi Davi. Seu pai o esqueceu e deixou ele de lado, cuidando das ovelhas, e achava que um dos seus 7 filhos que estavam ali seria um ungido do Senhor. Mas, aleluias, o Senhor, mesmo seu pai tendo desprezado, o Senhor mandou com que chamasse a Davi. E eles não se assentaram na mesa enquanto Davi não chegou naquele lugar. Davi também, ele foi desprezado a princípio por Saul. Mesmo ele tocando bem a harpa e trabalhando para Saul, mas ainda que ele foi desprezado, porque Saul olhou para ele e falou assim: como você vai combater esse gigante, sendo você um jovem? Mal sabia Saul que Davi já havia sido reconhecido por Deus. E aí então chega a fase quando ele se depara com o gigante. E o gigante também despreza a Davi. Mas não era Davi que o gigante estava afrontando. Era o Senhor. Mas o Senhor, que estava sendo afrontado pelo gigante, arrumou um representante, um defensor na terra de Israel para defender o nome do Senhor dos Exércitos. E aquele jovem rapaz que era desprezado, ali ele começa o início do seu trajeto rumo ao reinado. E o que tem se levantado sobre a sua vida? Talvez pessoas tenham te desprezado. Talvez pessoas tenham achado que você não irá avançar, com que você não vai conseguir alcançar as promessas de Deus sobre a sua vida. Talvez pessoas tenham olhado para você e assim como Saul olhou para Davi e tem dito a você: para, você não vai conseguir enfrentar essa luta ou esse gigante porque você ainda está começando a caminhar agora. Amado, o Senhor, Ele te reveste da armadura de Deus, segundo Efésios 6. Aqui a palavra de Deus, ela nos diz em Samuel que o rei Saul tirou a sua armadura para dar a Davi, mas Davi, ao colocar aquela armadura, ficou desproporcional para com que ele usasse. E ele foi contra aquele gigante e derrubou o gigante no nome do Senhor Jesus Cristo. E é assim também que você vai contra o seu problema, contra todos e todos que se levantarem contra ti. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades e forças da maldade que habitam nas regiões celestiais. E é assim que o Senhor, Ele quer que você prossiga. A terceira e última fase que é necessário nas nossas vidas é a morte. O próprio Jesus Cristo, Ele disse no versículo de número 33, quando Pedro vai repreendê-lo, quando ele fala que precisaria ser rejeitado, que ele precisaria sofrer ali tudo aquilo, ele olha para Pedro e repreende o seu amigo
Pedro, dizendo: afasta-se de mim, Satanás. Você considera apenas o ponto de vista humano e não na perspectiva de Deus. Agora eu te faço uma pergunta nessa noite. Qual tem sido o ponto de vista referente a tudo aquilo que você tem enfrentado em sua vida no decorrer desses dias? Para Jesus foi necessário a morte para que hoje eu e você tivéssemos vida. Ele mesmo passando todas as coisas como homem, ele manteve o seu foco e a sua perspectiva na visão de Deus e não na visão humana. Nós, eu e você, temos que passar por essa fase, sim. Você fala: mas eu não vou passar pela morte. Amado, você tem que passar pela morte, porque nós temos que morrer para nós mesmos, para as nossas vontades, para o mundo, para que nós venhamos viver para Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz em João 10:10 que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A morte para nós mesmos, para nossas vontades e para a carne é necessária para que nós venhamos nascer de novo da água e do Espírito, como eu já li aqui em João 3, e ter um novo espírito recriado e pautado, meus queridos, na palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando eu falo para você que é necessário nós morrermos para nós mesmos, em Efésios, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, está escrito assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, aleluias, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os desejos e os seus pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pelas graças, vós sois salvos. Quando nós paramos de olhar as coisas com a perspectiva humana e passamos a olhar tudo aquilo que estamos passando na ótica dos céus, de Deus, nós vemos que a morte para as coisas deste mundo é necessária para nossas vidas, para que eu e você vivamos as maravilhas de Deus aqui na terra. E para concluir a mensagem dessa noite, é necessário passarmos pelo deserto e pela sequidão, porque isso nos treinará e nos fará mais dependentes de Deus. É necessário passarmos pelo desprezo do mundo para que nós nos tornamos ungidos e reis com o Senhor em sua glória, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar ele pela renovação do vosso entendimento, da nossa mente, na palavra de Deus. É necessário morrermos para as nossas vontades e nascermos de novo, para que passemos a desfrutar o reino de Deus e as suas maravilhas aqui na terra. É necessário que a partir de hoje vejamos as coisas que estamos enfrentando nas perspectivas de Deus. Porque muitas das vezes olhamos uma enfermidade e como ser humano nós dizemos, não tem mais jeito. Mas Isaías 53 nos diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amados, a perspectiva de Deus é você olhar as coisas pautado na palavra de Deus, não segundo a sua vontade,
não segundo o teu querer, não segundo aquilo que você tem olhado, porque Davi olhou o gigante, e ele não olhou o gigante na perspectiva humana de vitória, mas ele disse: quem és tu, incircunciso, para afrontar o Deus de Israel? Quando as dificuldades, os problemas, os desprezos, o deserto se colocar diante de você, ou até mesmo a sua carne querer falar mais alto, que você venha falar a ela: tu vem contra mim com espadas e escudos, mas eu irei contra ti no nome do Senhor Jesus. Que você possa meditar mais nessa palavra, que o Senhor venha desvendar os mistérios que Ele tem dentro desta palavra ao seu coração, porque é necessário nós passarmos essas fases para que nós venhamos crescer, para que nós não venhamos ser mais meninos imaturos no Evangelho, para que nós não venhamos ser levados por nenhum vento de doutrina, porque os dias são maus, os dias do Senhor, o dia do Senhor está próximo, amado. Ele nos diz que nos últimos dias se levantariam falsos profetas. Amado, muitos dizem que não querem quantidade, mas querem qualidade. Mas nada melhor que você ter quantidade com qualidade. E é assim que Deus quer que nós vivenciamos a nossa vida aqui na terra, tendo a quantidade de bênçãos que Ele tem para nós, vivendo uma vida na qualidade da sua palavra. E que o Senhor Ele venha te abençoar nessa noite, que você seja transformado, que você seja avivado, que tudo aquilo que você está passando, que você grave nesta noite a palavra do Senhor ao teu coração. E assim como o salmista diz: guardei a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Persista, insista, pois assim como ele disse a Daniel: Daniel, tu porém vai até o fim. Não desista, amado, pois a sua vitória está no fim. Amém? Fique com esta palavra. Que o Senhor Ele venha te abençoar. Que o Senhor te conceda uma semana de bênçãos, de vitória, de transformação. E tudo aquilo que foi necessário, está sendo necessário na sua vida. Até mesmo as portas fechadas, amado. Existe uma necessidade. Pois quando o anjo da morte passou ali em Israel, o Senhor falou: feche a porta e guarde seus filhos. A porta foi fechada porque o Senhor ordenou. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Fique com esta palavra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe, irmão Josildo. Fique na paz do Senhor, amado. Deus abençoe minha irmã Cida, meu sobrinho Wesley, minha irmã Silvia, o Paulo, a minha cunhada Leia, meu irmão Carlos, o Ricardo. O Senhor abençoe a vida da minha esposa Priscila, da minha filha Thaisa, do Derek. Que o Senhor abençoe a minha família, que o Senhor abençoe a sua família. Se você vem ficar com esta palavra, em nome de Jesus Cristo, e se sentir em seu coração de compartilhar, que assim faça. Não para que eu venha me gloriar, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque eu creio que se o Senhor tem falado isso ao meu coração, comigo primeiro, o Senhor irá falar também à vida que você enviar essa mensagem. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus Cristo. Shalom e obrigado a todos por mais uma quarta-feira ter estado conosco. Amém? Em nome de Jesus. Fique na paz, uma excelente semana em nome de Jesus Cristo. Pai Senhor, shalom a todos.